Olá, meus amigos, Pod Gol de volta depois de uma semana, mas hoje eu e o Leandro, antes de começar o programa, a gente estava falando o seguinte: durante todo esse período a gente tem dado muita ênfase às competições em que os times grandes do Rio participam, e a gente topou um desafio de hoje voltar muito para a rodada das Copas. A gente fala muito de Campeonato Brasileiro, que está bem no início, então é um programa um pouco diferente. Além da gente focar muito nas Copas, tem um convidado especial. Convidado especial que, a época que você jogou no Fluminense, ele já estava lá como dirigente? Bom, provavelmente ele estava lá nos bastidores. Com já certeza, estava lá. Com certeza. 2004, né? Em 2004, eu cheguei em 2009, ele estava lá já. Ele te recebeu lá. Trabalhando muito. Muito. Então, muito. É um assunto que vai render muito tempo. Então, por isso, hoje a gente vai focar um pouco menos nessa segunda rodada do Brasileirão. Vamos focar nas Copas e falar desse período que você jogou no Fluminense e foi bem recebido por esse camarada que já nós vamos apresentar. E falar também assim, de uma forma muito exclusiva sobre o time do Fluminense. Podemos até falar que o programa de hoje é um programa voltado para o Fluminense, Leandro? Acredito que sim, né? Uma presença ilustre de um presidente. Eu acho que é importante a gente sempre bater nessa mesma tecla quando tem um convidado, dar essa prioridade. Então, com certeza, vamos falar muito de Fluminense aqui. Bem, então nós vamos começar então já apresentando. Você apresenta ou eu apresento? Pode apresentar você. Porque geralmente a honra, a galera que tu apresente, né? Estamos recebendo aqui Luiz Monteagudo. Pô, o nome já impõe uma condição até para falar com um camarada com esse nome, Leandro. Não é é um Monteagudo. Presidente do Grupo Político Tricolor de Coração. Prazer imenso receber você aqui para a gente falar um pouco dos times do Rio e falar muito do Fluminense, o time que você ama, o time que você vive praticamente 24 horas do seu tempo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado a vocês aí pela recepção e pelas credenciais aí na apresentação. Um prazer imenso estar aqui aceitando o convite de vocês e podendo contribuir um pouquinho com o papo hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito interessante. É o primeiro de alguns. A gente, ao longo dos programas, vamos estar sempre convidando um dirigente que queira expressar algo sobre o seu time aqui. E a gente pensou, primeiramente, no seu nome, justamente por conta de uma passagem que o Leandro teve no Fluminense, querendo ou não, né, por mais que a origem do Leandro é no América, a gente pensou, não, então vamos começar pelo Fluminense, e aí você é o nosso convidado. Leandro, nós não vamos começar falando do Fluminense, nós vamos começar falando dessa rodada das Copas, porque não vai dar tempo da gente falar da rodada do Brasileirão. A tua saudação, e aí se você quiser já emenda, que a gente vai começar falando da participação do Vasco no jogo de quarta-feira passada, em que o Vasco começou muito bem, o torcedor do Vasco ficou muito animado, mas no finalzinho um banho de água fria. Mas dá tua saudação e vamos dar início ao programa aí. Primeiramente agradecer, viu, presidente, pela sua presença aqui, a importância que é, né? O torcedor não sabe os bastidores, né? Eu, inclusive, alguns tricolores têm uma certa mágoa comigo por causa que eu falei da real situação quando eu chego no Fluminense, né? O senhor estava lá e sabe o que eu estou falando da Laranjeira, né? A estrutura que era o Fluminense. E às vezes no futebol, quando você fala a verdade, ninguém gosta, né? É verdade. Né? Você tem que mentir. Né? Muitas vezes eu menti. Só que eu contei uma realidade que estava acontecendo no Fluminense. Quando eu saio do Palmeiras e vou pro Fluminense, eu tomo um susto. Pela grandeza do Fluminense, pela história do Fluminense, e alguns torcedores ficaram meio chateados, magoados comigo, devido ao que eu citei e falei que era uma realidade do Fluminense, né? Da Laranjeira não tem uma estrutura, enfim. Mas, não posso falar da grandeza, da torcida que é charmosa do Fluminense. E o senhor conviveu ali por muitos e muitos anos e sabe, né? Hoje não, hoje tem um centro de treinamento, hoje mudou completamente, né, o Fluminense. Então, primeiramente quero parabenizar o senhor, né? Claro que eu queria ter ficado mais tempo no Fluminense, não foi possível, mas faz parte.
A história do Fluminense é linda, a torcida, um dos melhores times que eu joguei com torcida, assim, porra, linda, linda mesmo de ver o Maracanã. Festas fantásticas. Fantástica. Tive o prazer de jogar com alguns craques ali diferentes ali. Hoje tá tendo o senhor aqui na mesa aqui, é gratificante isso. E falar do Vasco, viu, Rogério? O Vasco, alguns jogadores sofreram, viu? Eu vi alguns falando da mudança do treinador, mas alguns jogadores pediram para sair devido o jogo que foi lá complicado lá e acabou sofrendo 3-1 e o Vasco acabou cedendo esse empate, né, com sabor de derrota. Mas eu acho que é sul-americana, tem que saber jogar. O que aconteceu de errado, eles trabalharam isso aí. O Vasco tá numa crescente, claro que foi o que eu falei no programa anterior. Eu não vejo o Vasco brigando para ser campeão, tem que melhorar muito, mas eu acho que é um ponto que tem que comemorar. Agora, você já imaginou alguma vez na sua vida a gente convidar um dirigente de um clube e ele comentar sobre outro clube? Ele é profissional. É inédito isso. Você é o primeiro no programa, dirigente de um clube que vai comentar sobre outro clube. Maravilha, que honra. Essa semana passada o Vasco fez a sua estreia na Sul-Americana, jogando fora. Um jogo, para muitos, um tanto quanto curioso, porque há algum tempo o Vasco vem disputando algumas competições e vem brigando para não cair depois de um bom período na segundona. E havia aquela expectativa. E aí, como é que vai ser o desempenho do Vasco? Que o Vasco começou bem. O que você achou desse jogo Vasco na semana passada e que empatou em 3-3 nessa... Alguns chamam de Série B sul-americano, né? Que é... Depois vocês me explicam isso daí. A Libertadores é a Série A e a Sul-Americana é a Série B do Campeonato Intercontinental, né? Na verdade, a Sul-Americana é uma competição muito importante, né? No cenário sul-americano. Não encaro como aí uma segunda divisão da Libertadores, não. Mas é uma divisão onde, obviamente, os principais clubes daquele ano vão para a Libertadores e os que ficam ali em posições boas, mas intermediárias, têm a oportunidade de participar da Sul-Americana. E o Fluminense foi vice-campeão, né, em 2009 e nesse ano tem a oportunidade de disputar de novo para tentar esse título inédito. Com relação ao Vasco, o time do Vasco é muito aguerrido, né? A questão da qualidade técnica, eles estão tentando se reforçar, tem aí referências técnicas do Payet, do Felipe Coutinho, que a gente sabe que tem alguns problemas físicos, mas são excelentes jogadores. O Verratti, que é um matador, um argentino, um 9 clássico, né? Teria vaga no Fluminense, o Verratti? Segundo o próprio Verratti já declarou uma vez, o Cano é melhor do que ele. Então ele mesmo admitiu, a gente não vai nem entrar em polêmica, porque o Cano... Começou o clubismo ou não? Só um pouquinho. Não, mas o Verratti é um excelente jogador, teria vaga, obviamente, nos principais clubes do Brasil, como é titular absoluto no Vasco, mas a gente está mais bem servido com o Cano. Então, assim, o Vasco é um time muito aguerrido e no ano passado, inclusive, conseguiu, né, sair de uma situação complicada e de briga contra o rebaixamento, até com um pouco de antecedência nas rodadas finais, por conta desse espírito lutador, guerreiro. Começou muito bem e aí, para minha surpresa, realmente nos minutos finais aconteceu ali, são coisas do futebol, o Leandro sabe muito bem. Já nos acréscimos, né? Já nos acréscimos ali, 2 gols muito próximos um do outro, e saiu com um resultado de empate. Mas não deixa de ser positivo para uma estreia e é um caminho que o Vasco tem bom para trilhar aí pela frente. Eu iria te fazer justamente essa pergunta. O empate, por mais que o Vasco saiu na frente, parece que saiu com gosto amargo. Mas empatar jogando fora nesse tipo de competição, eu acho que é motivo de comemorar, não seria? Se o enredo tivesse sido diferente, né? Eu tivesse começado atrás e tivesse buscado o empate no final, ficaria aquela sensação melhor para o torcedor vascaíno, né? Eles comemorariam mais. Mas, de fato, analisando só o resultado, um empate fora de casa numa estreia internacional, um 3-3, tem bastante valor aí para a continuidade da competição. Os destaques desse jogo, quem vocês destacam nessa partida? Eu acho que o centroavante, né? 2 gols. Né? Eu acho que tem que parabenizar ele. Um belo gol do Coutinho também, né?
Golaço, chapada logo no dele. início. Mas eu acho que o Verratti pelos 2 gols. Concordo. Nosso craque aí foi cirúrgico. O Coutinho tinha tempo que ele não acertava, né? Aquele chute tradicional que marca a carreira dele, aquela chapada no ângulo, foi de fato um belo chute. E o Verratti é isso, ele vai brigar, vai lutar e tendo oportunidade ali dentro da área, ele vai finalizar e vai marcar. Quero a opinião sincera de vocês dois. Não vão fazer pose para foto, não. Esse time do Vasco tem condições de ir longe a ponto de disputar o título da Sul-Americana? Ou vocês acham que o time do Vasco ainda precisa de algumas peças para encorpar? É um time que pode fazer um ano de 2025 bem diferente? Por mais que foi melhor que 24, foi melhor que 23, né? A tendência é sempre melhorar. O que se esperar do time do Vasco daqui para frente? Eu não vejo o Vasco favorito, né? Eu não vejo. Se eu pudesse apostar hoje, eu não apostava no Vasco. Claro que a confiança ela vai no decorrer da competição, né? Pode ser campeão, pode. Mas eu vejo outros times na frente do Vasco. O Vasco tem um caminho a evoluir ainda. Mas pelo histórico dos últimos anos nas competições internacionais aqui da América do Sul, os brasileiros têm se destacado, né? Os clubes brasileiros têm se destacado e finais de Libertadores consecutivas, finais de Sul-Americana. Então, assim, eu acho que não é realmente favorito dos principais ali nesse início de competição para a gente analisar, mas os brasileiros estão sempre em destaque e qualquer um dos clubes brasileiros na competição pode chegar lá na reta final. E aí, como é competição depois de mata-mata, é muito jogo a jogo, né? Então, são as circunstâncias que podem levar o cruzamento dos times. Pode chegar. Mas não é um favorito destacado de início. O torcedor pode ter, então, ainda uma esperança. A questão motivacional que você falou, né, na medida que vai ganhando confiança e também através da forma como você passa. Eu acho que o torcedor do Vasco pode ter ainda uma esperança de fazer uma boa competição dentro da Sul-Americana, não é isso? Bem, vamos dar só uma pausa aqui em relação à Sul-Americana. Vamos pular para a Libertadores, porque a gente vai deixar o Fluminense para a transição lá na frente. A gente já fala de Fluminense e em seguida a gente fixa aqui. O Fluminense também estreou na Sul-Americana. E aí é um modelo basicamente parecido. Agora só que eu vou começar com você. O time do Fluminense estreou dentro do que se esperava? Poderia ir além? Como foi a estreia do Fluminense na Sul-Americana? Na sua opinião, claro. Foi uma estreia satisfatória dentro de um contexto onde o Mano Menezes tinha acabado de ser demitido, o meu amigo Marcão, um abraço para o Marcão, assumiu o time como de costume nos últimos tempos, que ele é da Comissão Técnica Permanente, deu ali aquele toque dele de organização que o torcedor tricolor já conhece bem, que já nos ajudou em muitos momentos no passado recente. E a gente fez uma estreia segura. O Once Caldas é um bom time, tem ali um pouco de altitude, né? Não são aquelas altitudes terríveis de 3.000 metros, mas é acima de 2.000 metros onde o Fluminense jogou, então isso já tem algum impacto. E foi uma estreia segura, o time foi organizado, o Fábio até se destacou, fez 2, 3 boas defesas, mas no geral o Once Caldas não foi tão perigoso assim. O Fluminense conseguiu um pouco controlar as ações e poderia até no final ter obtido uma vitória mais dilatada, com um placar mais folgado. Perdeu ali 2, 3 contra-ataques em vantagem numérica, que seriam gols até razoavelmente fáceis, só que infelizmente não aconteceram. Mas é isso, o Germancano fez um gol de muita inteligência, ele se deslocou, né, para trás da defesa para receber mais para perto da entrada da área, fez um cabeceio difícil, né, no contrapé do que seria o cruzamento, lá no ângulo, e é o artilheiro do Brasil no ano com 11 gols. É o nosso Germancano. Será que ele voltou? Voltou. Essa pergunta eu ia fazer agora para você. Será que ele volta a ser aquele Germancano que nos últimos anos
Eu costumava dizer o seguinte, por conta do desempenho dele no ano passado, eu dizia o seguinte, lá atrás, o Germancano chutava para fora e a bola ia pro gol. Agora ele vinha chutando pro gol e indo para fora. Quer dizer, parece que inverteu os papéis. Só que ao mesmo tempo eu fico com a sensação que ele tá voltando a ser aquele cara decisivo. Eu tô enganado, Leandro? É isso mesmo? O futebol, né, cara, é coletivo. Ele precisa dos seus companheiros. Perfeito. Né? Não adianta. Ele sozinho não vai resolver. A bola, quando chegava nele, ele tinha uma oportunidade, era caixa. Claro que, pô, alguns jogos ele foi mal, isso faz parte. Mas ele é aquele jogador que ele precisa do coletivo. A bola tem que chegar nele. Hoje ele pode ter certeza que ele sente uma falta do Ganso. Com certeza. Né? Então, pô, o parceiro dele mesmo, o Arias, pra mim, esse é o melhor jogador na atualidade no Brasil, é esse cara. Entendeu? Quando ele tá bem, o Fluminense vai bem. Então tinha o Keno, que caiu de produção também, que era importante também. E ele também teve machucado ano passado, né? Machucou bastante. Esse foi o principal ponto. O principal ponto. Então, um ano sem ruim ritmo de jogo, ele precisa daquele ritmo de jogo. Então, mas eu creio que com certeza ele vai voltar a fazer aqueles gols que ele sempre fez, porque ele tem faro de gol. O Germancano tem faro de gol. 2024 foi exceção, agora ele voltou ao normal. Agora, só que 2024 tinha o Ganso. Então, mas só que ele machucou. É verdade. Jogou muito tempo no sacrifício. Fala em Ganso. Por que essa demora na volta quando ele se recuperou da contusão, teve aquele problema, né, foi no coração cardíaco, né? Como é que tá a situação? Volta quando? Não volta? Tá voltando agora com toda a cautela. Ele fez um procedimento cirúrgico chamado ablação, que é para controlar ali fluxo sanguíneo. Enfim, eu não sou médico, mas pelo que eu acompanhei das notícias é isso. Controlar fluxo sanguíneo, o ritmo cardíaco, né? E para controlar a infecção do músculo cardíaco, que foi o problema detectado na pré-temporada. Então você tem que ter muita cautela, já é um atleta já ali na faixa dos 35 anos para mais. Então, e obviamente que o principal é a preservação da vida e da saúde e da segurança do jogador. Mas está voltando e vai brilhar muito ainda com a camisa do Fluminense. Diferenciado demais, né? Como ser humano e como atleta. Né? Eu vou falar como atleta, né? Como ser humano, vocês conviveram de perto, é diferenciado, cara. Tem alguns jogadores, Leandro, que ao longo da vida, eu vejo que o futebol foi injusto, alguns jogadores. Eu coloco o Ganso como um desses caras que foi injustiçado. E no que diz respeito à seleção brasileira, teve um companheiro teu de time que foi campeão de tudo em 2003 pelo Cruzeiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro de 2003, que o Alex é outro cara que eu coloco na lista dos jogadores que foram craques que não tiveram tanto destaque com a camisa da seleção. Tem um porquê, tem uma justificativa para isso? Eu só para melhorar, né, assim, ou dar o destaque que esse camarada merece, eu não consigo achar hoje no futebol brasileiro um jogador tão clássico como o Ganso. Eu também não vislumbro e acho que assim, são coisas que acontecem no futebol e são, a princípio, inexplicáveis. É gosto de treinador, é a sorte do momento, de um determinado trabalho, de um determinado técnico na seleção. Enfim, são muitos fatores, até eventualmente comerciais, de quando o atleta vai para um centro do futebol fora daqui, né, do país. Enfim, são muitos fatores e às vezes a sorte, infelizmente, não acompanha o grandes jogadores talentosos, como você bem citou aí, o Alex e o Ganso. E no Fluminense a gente ainda tem um outro exemplo, né? O Fábio, que é um goleiro monstruoso. Outro goleiro. Prestes a vida inteira, em todos os clubes que passou foi esse goleiraço. A vida inteira e sempre com longevidade nos clubes, né? Vasco, Cruzeiro e Fluminense. Ele praticamente completou 1000 jogos pelo Cruzeiro. Isso é algo quase que impensável nos dias de hoje, né? E ele é, salvo engano, o segundo jogador com o maior número de partidas disputadas na história do futebol. E o Cristiano Ronaldo é o terceiro. E o Fábio vai completar 45 anos agora em setembro, né? Então é um fenômeno e também não tem como explicar por que ele não teve uma sequência, ou pelo menos uma chance, ou convocações consecutivas na seleção para disputar grandes torneios. Verdade. Vou aproveitar esse gancho e vou te fazer uma pergunta, Leandro. Ao longo da tua carreira inteira, tu consegue hoje apontar
o melhor meio de campo que você fez parceria pelos clubes que você passou? A gente falou de Alex, eu imagino que sim, mas aí eu queria que você falasse. No meio de campo, que tu jogou, tu fala assim, tu ficava ali na lateral e fala, misericórdia, esse cara é craque demais. Alex. Joguei com muitos bom de bola, Alex, Valdívia, Denilson, Edmundo. Feras. Eu joguei com muito nego bom de bola aí. Facilitou a vida, né? Facilitava, né? Tinha que inventar, né? O futebol é simples, né? Eu escutei isso do Alex. O futebol é simples, difícil é fazer o fácil. Entendeu? E é o Ganso que o Ganso faz. Né? Pra mim, o Ganso foi craque. Depois das lesões, né? Teve lesões, me machucou bastante. E o Ganso é aquele jogador que ele precisa de um treinador para passar confiança para ele. É o que o Diniz fez com ele, o próprio Abel fez com ele quando chegou no Fluminense, né? Sim. Né? O Abel, viu a entrevista do Abel falando que chamou ele, falou, passou confiança para ele. Então o Ganso é aquele que precisa da confiança do treinador. E aí quando ele tem a confiança do treinador, ele desfruta naturalmente, entendeu? E aí ele vai achar um passe diferente, uma jogada diferente, um cara que é diferente. Tem hora que eu fico olhando o Ganso assim, eu imagino, a bola tá chegando nele, tu imagina um monte de possibilidade. Cara, ele não faz nada daquele monte de possibilidade que você pensou, ele faz uma outra que tu não pensou. O cara é diferenciado. Tem tanta coisa pra gente falar do Fluminense, mas vamos dar um pulinho, depois a gente volta no Fluminense, vamos dar uma passadinha rapidinho no que aconteceu na Libertadores. Vamos começar com a derrota do Botafogo, né? Que a estreia do último campeão é sempre em torno de muita expectativa e o Botafogo não estreou com vitória. Leandro, vamos começar com você. O Botafogo fez um péssimo campeonato carioca, batendo esse recorde negativo, a pior colocação do Botafogo na história do futebol do Rio de Janeiro, ficando em 9º lugar. Estreia no Brasileirão, jogando uma partida em alto nível contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. E aí, quando volta para jogar a sua estreia na Libertadores, de novo volta a fazer uma partida muito abaixo da expectativa. Essa gangorra aí de atuações altera aí os sentimentos do torcedor? Qual é a explicação para isso? Rogério, até na Libertadores eu não achei que ele jogou tão mal, não. Acontece que não tá fazendo gol. O Botafogo não tá fazendo gol. A bola não tá entrando, a bola não entra, né? Eu acho que, o treinador, rapidamente, esse treinador que chegou agora, rapidamente ele detectou que estava precisando e foi lá em São Paulo, lá condições para vencer o Palmeiras e não venceu, porque a bola... Jogou bem, muito bem. Jogou muito bem lá. E agora também, para mim, jogou bem. Claro que poderia ter jogado mais assim, mas a bola, ela não tá achando a casinha lá. O problema tá sendo esse. O maior problema do Botafogo tá sendo isso. Desde janeiro que o Igor Jesus não faz gol. O problema é ali na frente, então? A bola não tá... Uma hora vai, só que tá fazendo falta, entendeu? Então aí saiu com a derrota. Acabou o Igor Jesus também sendo expulso, né? Então também já prejudica bastante. Já no finalzinho, né? No finalzinho. Entendeu? Pra tu ver, ele que não é de ser expulso, a cabeça do cara já não tá legal, pô. Já não tá legal. É verdade, a bola já não joga tá, o próximo jogo. Né? Irmão, a bola no canto, o nego tá cobrando ele, então a cabeça dele já não tá legal. Então acho que tem que ter calma, que daqui a pouco não pode ser tarde, né? O Botafogo tem time para poder classificar assim, é o atual campeão da Libertadores do Brasil. A chegada do Wendel vai dar uma elevada no nível? Vai dar uma elevada no nível também, com certeza vai contratar mais para o Mundial, que o presidente já falou, já deixou bem claro que ele vai contratar, mas a bola tem que começar a entrar para poder o Botafogo tá ali na ponta. Antes do Wendel, a expectativa estava em torno do Arthur, que teve várias oportunidades, né, mas estreou no banco na Libertadores. Quando você fala bem, eu percebo que o próprio clube ainda não viu como bem. Perdeu um Almada, perdeu um Luiz Henrique. E aí você acreditar que um jogador como o Arthur, por exemplo, vai suprir essa ausência, eu percebo que a própria direção hoje do Botafogo, ela sente que não está à altura essa troca. Ele bancou na estreia. Foi por questão física ou questão... É a opção do treinador, né? Já mudando um pouco o cenário, se você acompanhei o jogo do Palmeiras, o Palmeiras poupou todo mundo, a maioria dos seus titulares, o Palmeiras poupou, o Abel poupou. Foi opção do treinador. Eu acho que é opção, tanto é que o próprio Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, ele não jogou o Alexandro, depois o Alexandre entrou, então é opção do treinador. Hoje os treinadores têm muito estudo, muito time adversário para ver qual o time que você vai colocar. Então, o treinador do Botafogo achou melhor deixar ele no banco, né? Então é opção. Todas as vezes que fala em contratar ou vender jogador, passa só pelo crivo do treinador ou a comissão técnica, ela participa desse ato?
Eu acho que depende muito da organização interna de cada clube, né? Mas, normalmente, no processo de contratação, começa até pelo scout, que vai pesquisar as carências do elenco, determinadas posições ou determinado tipo de perfil de jogador. E isso é demandado pelo técnico, pelo gestor direto do futebol, que dependendo do clube é gerente, diretor. Tem muito, em vários clubes, tem muito também a figura do vice-presidente e do próprio presidente. Então, isso passa por uma série de pessoas para ter esse perfil de contratação, como também de rescisão de contrato de jogador. Então, assim, com relação ao Botafogo, né, que a gente estava falando aí da estreia na Libertadores, eu acho que eles estão, até pelo modelo de gestão que o clube tem, que nada mais é do que uma holding envolvendo outros clubes espalhados pelo mundo, tem muita rotação de jogador. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Isso já tinha acontecido no Botafogo nos anos de 2022 e 2023, que estava bem, principalmente em 23, e apareceu na época, teve Jefinho, El Toro. O cara aparecia bem, vendia. Aparecia bem, vendia e botava para rodar e botava nos outros clubes do grupo. E, obviamente, o Botafogo agora, esse ano, está sentindo a saída do Luiz Henrique e do Almada. Eles eram muito da alma ali daquele Botafogo vencedor do ano passado, dentro de campo. E, obviamente, que o Igor Jesus está sentindo ali a falta desses companheiros, o entrosamento, que já era muito bom no ataque. E o jogador, né, o centroavante, o matador, quando ele passa por uma seca de gols, por um momento ruim, de fato ele fica ansioso, fica nervoso, acontece com todos. O Leandro vai poder falar melhor do que eu sobre isso. E aí, às vezes, a coisa não acontece. A bola, você erra o domínio, você erra um chute, você erra uma decisão e comete, né, um excesso como ele acabou cometendo no final, sendo expulso. Então, assim, é bem complicado. Mas o processo decisório de montagem de elenco, ele passa por muitas pessoas. A gente pode perceber que nos últimos anos, qual é o perfil do time do Botafogo, né, que é o assunto agora do momento. Só jogador alto, forte. Você olhava determinados confrontos, o time do Botafogo parecia um time de jogadores de basquete contra... Tiquinho, Júnior Santos, né? Só força física. O próprio Hugo Jesus. Sim, muita força física, muito tamanho, né? Jogadores, a maioria acima de 1,85 m, não só da zaga e do centroavante, que são posições mais comuns, né, com a altura, mas em todas as posições. Esse ano o Botafogo já mudou um pouco o perfil, né, técnico, inclusive com a saída do Almada e do Luiz Henrique, está tentando repor, mas isso demora. É uma reconstrução do time, mas está com um perfil um pouco diferente. Rejuvenesceu o time, a média de idade caiu em 4 anos. Agora, com esses reforços, com essas tentativas, com a chegada do Arthur. O Wendel é um bom jogador, mas ele teve alguns problemas disciplinares e de comportamento fora, né, na Europa, lá atrás em Portugal também, no início. Vamos ver, mas tecnicamente é um excelente jogador. Eu te fiz essa pergunta porque já nós vamos ficar mais tempo sobre esse assunto. Mas eu observo essa questão, e a gente está falando de Botafogo ainda, a estreia do Botafogo, e até mesmo conversar com muitos torcedores de botafoguense, a maior parte do tempo eles ficam discutindo o seguinte: não, porque o planejamento do Botafogo não visava o interesse no Campeonato Carioca, né, na Supercopa, na Copa dos Campeões. Então o Botafogo fez um cálculo de montar um grupo, um elenco a partir do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Só que assim, eu fico pensando, Leandro, esses modelos de SAF, tu vai entender por que eu fiz essa pergunta, alguns modelos de SAF, porque alguns dirigentes às vezes não têm a autonomia ou a gestão de poder, de alguma forma, fazer esse tipo de contribuição. E como nós vamos voltar sobre esse assunto lá na frente, o Botafogo passa por esse momento, onde eu fico pensando o seguinte: é o scout de fato? Os dirigentes participam disso porque
tu ter algumas perdas, como vocês citaram 4 nomes aqui, de jogadores que, para mim, estavam no topo dos melhores do ano passado. Vocês citaram 2 que, inclusive, era reserva, que eram o Tiquinho e o Júnior Santos, e o Almada e o Luiz Henrique, que eram titulares. Jogadores como esse é muito difícil se ver. E aí o Botafogo muito facilmente traz os caras e muito facilmente deixa os caras irem embora. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque se há um interesse num todo no clube, tem que ser tomado esse cuidado. E o Botafogo não estaria vivendo essa vergonha de ficar em 9º lugar no campeonato estadual, não estaria nessa gangorra. E, bem, é por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu fico, às vezes, na dúvida em relação até que ponto é bom as SAFs, esses modelos que nós vamos discutir daqui a pouco. Mas, para mim, o Botafogo, diferentemente do Vasco, que foi um desastre a SAF, sim, teve um ano de sucesso, né? O ano passado ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores, e a galera tá achando que o Raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Eu penso que toda essa construção que envolve treinador, a própria equipe técnica do treinador, os dirigentes do clube, o scout, por aí vai. Eu acho que a forma de se pensar não é só na questão financeira. É no resultado que o torcedor tanto espera, né? E o torcedor do Botafogo esperou tanto tempo, né? Para ter um time bom e de repente os caras, desfaz o time. E o cara com maior facilidade diz que vai montar um outro time tão bom quanto aquele. Eu não acho que isso é tão fácil assim não, né? Não é. Realmente não é muito fácil. O modelo associativo, né, da maioria dos clubes, por essência, de uma organização sem fins lucrativos. Então, o objetivo é sempre o melhor e o maior desempenho esportivo. Com a realidade na legislação atual da possibilidade de criação de SAFs, tem esses novos modelos, né, que ainda é uma coisa muito nova. Vamos debater isso já. Que é uma coisa ainda muito nova no Brasil. E no caso específico do Botafogo, é um modelo muito personalista, né, tanto que... Muito individual. Muito individual. Teve aquela declaração mega polêmica do Textor, né? Não, eu sou o dono, sou eu que mando, é assim mesmo, está no planejamento. Ano passado a gente fez parecido. Demorei também um tempão para trazer o técnico e depois no final deu certo. Aguarda e confia, né? Mas assim, a gente sabe que tem outras nuances, que ele tinha que gerar receita lá no Lyon, porque senão ia ser rebaixado no campeonato francês por conta de questões lá de travas financeiras do regulamento do campeonato. E, como você disse, por mais que tenha uma equipe e um scout, dirigentes preparados para contratações, você não vai acertar sempre, né? Mesmo com dinheiro. Então, assim, você repor o Luiz Henrique e o Almada no nível que eles estavam no ano passado, é muito difícil. Muito difícil. Leandro, tu ainda acha que o Botafogo se recupera durante a competição? A chegada do Wendel, parece que teve um jogador que... Estou tentando lembrar o nome dele aqui, já tem uns 2, 3 jogos que estreou. Acho que é do Paraguai, Uruguai, alguma coisa assim. Até jogou esse último jogo. O Botafogo, tu acha que vai ter o mesmo desempenho que teve no ano passado? Rogério, quando você ganha é mais fácil, né, você falar, né? Verdade, covardia que eu fiz, né? Quando você ganha é mais fácil você falar. Ele não falou isso aí ano retrasado, né? Verdade. Ele não deu essa declaração, né? Verdade. Então, quando você ganha, tudo é mais fácil. Então, o torcedor vai nesse embalo aí, né? Só que também tem que reconhecer que o planejamento foi péssimo, horrível, né? Porque quem são cobrados são os jogadores, né? Você ficar em 9º no campeonato carioca, não, que a gente nós estamos preocupados com depois. Mentira, isso é mó balela. Com certeza mentira. Tanto é que 2 jogadores deram a declaração, ele foi lá, deu um puxão de orelha nos 2 jogadores. Então isso é mó história para a mídia, para o torcedor. Enfim, eu acho que para você chegar no topo é difícil, permanecer, que aí é mais complicado ainda. Então acho que o Botafogo vai ter essa dificuldade. Claro que, você jogar contra o Botafogo dentro da sua casa ali é difícil, é complicado, mas todo mundo hoje já sabe como que o Botafogo joga dentro da sua casa, né? Então acho que possa ser que o Botafogo pode ser campeão, pode, mas eu acho que vai ter mais dificuldade do que foi do ano passado. Para isso, esse dirigente tem que deixar de ser fanfarrão. Eu acho ele um pouco fanfarrão, ele tem que ser mais dirigente e menos fanfarrão. Vamos falar do Flamengo e a gente vai voltar no assunto, porque a gente está doido, a gente entra e sai no assunto, a gente precisa ficar naquele assunto. Flamengo estreia, o Flamengo um pouco diferente, né, em relação à estreia do Botafogo. Botafogo havia muita dúvida, no Flamengo haviam convicções de boa parte da torcida, por conta que era um grupo que todo mundo dizia que o Flamengo pegou molezinha, um grupo fácil.
E aí o Flamengo estreia na semana passada, jogando muito mal. Quem assistiu esse jogo, pelo amor de Deus, que partida terrível. Porém, o Leandro fala isso em quase todos os programas. Rogério, o detalhe é garantir os 3 pontos. Voltou com os 3 pontos, então... E o Flamengo volta com os 3 pontos, Leandro. Mas fica uma sensação diferente da sensação... O contra do Botafogo estava muito curioso para ver como seria o desempenho. A do Flamengo não tinha mais certeza que o Flamengo ia voltar de lá com um jogo ganho fácil. E eu, antes de você dar a tua opinião, eu vou dizer o que eu penso. Tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores, jogar fora com qualquer time, por mais que possa ser da Venezuela, que foi o caso do Flamengo, né, que esse time é venezuelano, mas jogar sempre fora é muito difícil, né? Difícil. Mas sabe o que eu fico tão assim com o torcedor flamenguista? Qual o melhor elenco que tem no Brasil? É o Flamengo, né? Não, deixa ele responder. Calma aí, eu quero ouvir um dirigente tricolor. Calma aí, você perguntou pra ele. A princípio é o do Flamengo, sim. Oh, Flamengo, coisa linda, sem ser clubista. Eu não consigo entender que aí quando vai para um jogo lá, mas o Flamengo tá desfalcado. Do Gerson, do Wesley, mas quem? Arrascaeta. Mas e o elenco? Se tem para esses momentos. Não é para esse momento? É verdade. Porque se o Flamengo perde lá, o torcedor flamenguista sabe o que fala? Nós estava desfalcado. Eu não consigo entender essas coisas, entendeu, Rogério? Se tem um melhor elenco, meu irmão, estamos sem o Gerson, mas vai jogar fulano, vai jogar ciclano, e nós vamos ganhar. Acabou. Porque é diferente, né? Elenco e time, né? Elenco e time é diferente. Eu vi uma declaração do Bruno Henrique, ele falando que esse elenco de 2025 é melhor do que o de 2019. Eu ouvi ele falando. Mas, enfim, o Flamengo foi lá, venceu. O importante é vencer. Jogou mal, não, aí é outra discussão. Mas fez o seu dever de ganhar fora de casa. E há muito tempo que não vencia na Libertadores, na primeira fase. Acho que há 6 jogos. As últimas 6 participações do Flamengo, ele não vencia na estreia. É verdade. E venceu. Então, vai corrigir os erros que aconteceu, mas venceu. O importante foi a vitória. Já você iniciar uma Libertadores que é difícil, você vencendo fora de casa, aí chega em casa, você tem que fazer seu dever de casa. Então o Flamengo venceu. Você pensa da mesma maneira? O Felipe Luiz está fazendo um excelente trabalho, né? Inegável. Só tem uma derrota desde que ele assumiu o time principal do Flamengo, foi justamente contra o Fluminense. Fala de novo isso. Vai, valoriza isso aí, esse momento. Tem que valorizar, né? Porque claro, o cara tá com um excelente início de trabalho. Ele tem mais títulos conquistados do que derrotas sofridas, né? E essa única derrota foi num jogo realmente contra a gente. Mas ele me parece um técnico muito consciente. E o Leandro sabe, hoje em dia se escuta muito a fisiologia, preparação física, departamento médico, é tudo integrado, né? Então, assim, obviamente essas escolhas de poupar certos jogadores aconteceram por conta desses indicativos para evitar lesões e foi bem administrado. E o Felipe Luiz me parece realmente um técnico muito consciente, muito estudioso e bastante até sincero nas declarações dele. Ele assumiu que o time jogou mal, que o time não conseguiu fazer uma boa partida, né, performar, e que ia fazer os ajustes necessários, mas que numa estreia, depois de tanto tempo, conseguiram uma vitória numa estreia de Libertadores, que são os 3 pontos. Mas isso não pode mascarar os problemas, né? Do mesmo jeito que uma derrota você não pode dizer que está tudo errado e não aproveitar nada, na vitória você também tem que ter ali a humildade e a sensibilidade e percepção de que tem coisa errada que acontece mesmo quando você ganha. Então, me parece que esse trabalho do Flamengo está sendo muito bem feito nesse sentido. Bem, Leandro... Infelizmente. Cara, sabe que eu não sei se você... A gente está na nossa 3ª temporada, né? E é uma marca do nosso programa. A gente, por incrível que pareça, a gente torce pelo desempenho dos times do Rio de Janeiro. E a gente comemora todo ano. Todo ano a gente está comemorando aqui. Ano passado, vamos lá, a gente comemorou as últimas 3 Libertadores, porque foram times do Rio de Janeiro, na sequência Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ano passado, por exemplo, o Fluminense foi campeão da Supercopa, não, aquela... Recopa. O Fluminense foi campeão da Recopa, o Botafogo campeão brasileiro, o Botafogo campeão da Libertadores, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Rio de Janeiro papou tudo, essa é uma realidade.
E aí, eu sei que você até fala num tom de brincadeira essa questão de infelizmente, mas quanto mais forte, eu imagino isso, motiva os outros clubes. A régua, de fato, tem que ser medida lá de cima. Eu lembro que esse modelo de gestão do Flamengo obrigou, de uma certa forma, se eu estiver enganado, vocês me corrigem, o próprio Botafogo, nessa questão da SAF, a ida do Vasco para a SAF, ninguém contava que ia dar errado, todo mundo achava que daria certo, e o próprio Fluminense, que no meu ponto de vista, mesmo ainda não sendo SAF, pelo menos tem demonstrado os últimos anos uma administração, vou deixar para você falar depois, não vou avaliar a administração, mas o Rio de Janeiro vem tendo bons resultados. E isso é importante demais, que é o que a gente torce aqui. Quem dera, se ao final do Brasileirão terminasse, aí eu não posso ser clubista, na ordem dos 4 do Rio, primeiro, segundo, terceiro, sendo os 4 do Rio. Copa do Brasil, os 4 do Rio. Eu acho que só quem ganha são os próprios times. A gente sabe que a rivalidade é legal, é sadia, aquela coisa de sacanear, né, de zoar. Eu não entendo muito essa coisa de, nego botar a camisa da Argentina, por exemplo, vai jogar Botafogo e um time da Argentina. Aí o torcedor do Vasco, do Fluminense e do Flamengo torce pro time da Argentina. Esses caras que são racistas o tempo inteiro, estão sempre criando problemas com o time brasileiro, adoram chamar o brasileiro de macaco. Como que um torcedor do Rio de Janeiro, porque não é o clube dele que está lá, e vai torcer pro time da Argentina? A gente defende sempre o futebol carioca, que todos os times estejam com grandes elencos, grandes... disputando essas grandes competições e se dando bem. Vamos chamar rapidinho o break. Não sai daí não, porque a gente fez um resumo aqui do que aconteceu nessas Copas, porém nós vamos focar num tema importante que define a vida da maioria dos clubes do Brasil. Nós vamos falar sobre SAF. Basicamente o tema vai ficar envolvido nisso. A gente vai falar do insucesso do Vasco na SAF, o sucesso do Botafogo na SAF e principalmente essa discussão, Fluminense vira SAF ou não vira SAF? E você estava ali perto e você acompanhou de perto esse processo de sim ou não, e o que está legal, o que não está legal, o que precisa melhorar, o que está ruim. Então, Lindão, pode chamar aí nossos comerciais. Acreditamos que cada projeto tem potencial para ser grandioso. Nosso compromisso é transformar desafios em oportunidades e ideias em resultados. Com uma equipe dedicada e uma visão estratégica, ajudamos marcas e empresas a alcançar o que antes parecia impossível. Porque para nós, o segredo do sucesso é simples: transformar o menos em mais. Fator 3. Inovação, criatividade e resultados além das expectativas. E aí, doutor? Melhor pinto, melhor o cara aí, ó, o Chaves, doutor. Doutor, pode gol Rio. Mó sucesso lá, meu irmão. Doutor, toda segunda-feira, às 20 horas, pode gol Rio. Mas sabe o que acontece? Quem aqui, pro senhor melhorar a minha latinha. Pra poder apresentar um programa de mais qualidade ainda. Claro, e tá tudo melhor aqui. Ô senhor, vocês viram aí, certo? Vamos dar um jeito aí, né, irmão? Aí, ó. O cara já é bonito, né? Vai ficar mais bonito ainda. Aí, tá vendo aí, galera? Não pode gol, viu? O doutor dando moral. Vocês também tem que dar, hein? Vamos dar, meu irmão. Senta aqui. E, ó, pra quem não segue ainda, segue lá, ó, @Dr. Bruno Chagas. Não, Gê? Claro, tem que seguir, pô. Vocês vão ver como é que a latinha vai melhorar bastante. Irmão, é o seguinte. Mexe aí a testa. Essa ruim que te incomoda? Por quê, né? Então, aqui merece o Botox. Dá pra gente melhorar esse vinco aqui também, ó. Dá um sorrisão aí. Aí. Botox aqui os famosos pés de galinha. Beleza? Deixa eu resolver isso aí. Então, programar. Normalmente a gente faz o seguinte, pessoal. A gente traz o paciente para a primeira consulta, né? Para avaliação, tá? Até para saber se o paciente tem alguma comorbidade, né? Se o paciente tem algum problema de saúde. Se não tiver, a gente programa já para a próxima semana a gente meter bronca no tratamento. Fechou? Fazeu? Falou, tá falando nessa? Vamos nessa. Parceria de sucesso, hein? Ó, de Bull Rio. E doutor Bruno Chá. Aí. Acreditamos que cada projeto tem potencial para ser grandioso. Nosso compromisso é transformar desafios em oportunidades e ideias em resultados. Com uma equipe dedicada e uma visão estratégica, ajudamos marcas e empresas a alcançar o que antes parecia impossível. Porque para nós, o segredo do sucesso é simples: transformar o menos em mais.
Fator 3. Inovação, criatividade e resultados além das expectativas. Estamos de volta e, como eu falei que hoje era um programa com um modelo um tanto quanto especial, a gente debate tanto sobre futebol, mas existem alguns princípios básicos para que os próprios times do Rio e do Brasil possam ter grandes times, essa questão da SAF. Então a gente vai tentar ser o mais breve, mas o mais didático possível, para quem está nos assistindo sair daqui entendendo exatamente o que é SAF. E você que é torcedor do Fluminense, o Fluminense está nesse processo ou não, né? Que existe a possibilidade de nem virar SAF. E a gente vai se prender muito nessa questão da SAF por conta desse momento que o Fluminense está vivendo. Vasco teve uma péssima experiência, Botafogo uma experiência boa, que a gente não sabe até onde vai isso, e agora o Fluminense. Leandro, tu tem alguma pergunta específica para fazer? Eu tenho uma. Inclusive, eu sou leigo nessa situação. Para quem ainda não entende muito bem, pode explicar o que é a SAF e como ela funciona na prática no Brasil? Vamos lá, vou tentar resumir do jeito que fique mais fácil o entendimento. A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, é uma lei específica, né, que tem aí algo em torno de 3 anos e meio no Brasil, que para efeitos de uma lei desse porte é ainda uma lei muito nova, e a gente sabe que no ordenamento jurídico brasileiro tem a lei que pega, a lei que não pega, tem o jeitinho e depois a lei que eventualmente é modificada. Então ainda o cenário ainda é muito incipiente, né? Muito inicial, a gente não sabe até onde isso vai. Então assim, SAF, Sociedade Anônima do Futebol, é a possibilidade dos clubes que normalmente, né, são de modelo associativo, são associações sem fins lucrativos para desempenho esportivo, modelo social tradicional de mais de um século aqui no Brasil. Agora ele tem a possibilidade de se transformar numa empresa, né? E a sociedade anônima, que já é uma figura que existe no direito comercial, mas que agora foi feita essa lei para permitir, focada no futebol, ela originalmente era mais uma tentativa de salvar as finanças dos clubes, como já houve no passado, né? O refis, que era o refinanciamento, tentativas através de loterias federais, como a Time Mania, que era tudo para tentar pegar as dívidas do passado dos clubes, fazer um equacionamento e dar um jeito de pagar, porque algumas dessas dívidas são praticamente impagáveis. Então, a lei foi criada com esse intuito de ter a possibilidade de transformar numa empresa e ter um aporte inicial de recursos e um planejamento de pagamento dessas dívidas para chegar num ponto de equilíbrio e depois, em tese, você ter o desempenho esportivo em alto nível, todos brigando por igual. Só que assim, a gente sabe que na prática, uma coisa é a teoria e a outra é a prática propriamente dita, né? Então assim, eu até particularmente achava que no Brasil ia demorar mais até para um clube grande optar por esse modelo de SAF, essa transformação, porque é uma coisa, assim, é uma virada de 180 graus, é uma coisa, uma transformação e a priori irreversível. Então, assim, eu imaginava que a gente ainda ia ficar um bom tempo com modelos como o do Bragantino, que era um clube, né, com todo respeito, pequeno, dívida pequena, poucos sócios, poucos torcedores, uma empresa vai lá, compra baratinho, faz ali um modelo que nada mais é do que uma barriga de aluguel para você poder formar jogador e abastecer os clubes principais da empresa na Europa, espalhados pelo mundo. Mas assim, teve o primeiro movimento que foi o do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi uma grande surpresa, mas o Cruzeiro estava numa situação realmente calamitosa, era desesperador. E assim, aí é uma coisa que eu bato muito na tecla. Independente do modelo, se é SAF ou se é o modelo associativo tradicional, no final das contas você vai ter sempre que vislumbrar
práticas de governança corporativa e de boa gestão. Competência, falando português claro, é competência. Porque o Cruzeiro era modelo associativo, foi campeão brasileiro, vinha bem, né, vários anos disputando e tudo, foi campeão brasileiro em 2013, foi campeão brasileiro em 2014, campeão da Copa do Brasil em 2015 e campeão da Copa do Brasil em 2016. 4 anos consecutivos ganhando pelo menos um dos principais títulos aqui no cenário nacional. E o que aconteceu a partir de 2017, ainda no modelo associativo? Segunda divisão, e por lá permaneceu por 3 anos. Então a dívida do Cruzeiro era astronômica, eles não tinha mais aquela cláusula guarda-chuva do antigo contrato de direitos de transmissão, né, de televisionamento, na época ainda com a TV Globo. Então, assim, depois... Antigamente, né, no primeiro ano, ainda ganhava o mesmo valor de cota, mesmo estando na segunda divisão, mas isso já tinha caído anos atrás. Então, naquele momento, o Cruzeiro teve ali uma perda quase de 100 milhões de reais pelo fato de ter caído para a segunda divisão só de direitos de transmissão. Fora os reflexos que isso obviamente geram, né, em atração de jogadores, comissão técnica e nos próprios patrocinadores e no valor de mercado. Então, assim, o Cruzeiro foi uma tentativa desesperada, ele abriu a porteira. Aí, na sequência, vieram também os casos de Botafogo e Vasco, cada um ao seu estilo. São todos diferentes entre si. E, na verdade, a gente está vendo aí que o Cruzeiro até já mudou de dono. Né? Então, assim, está patinando ali, voltou para a primeira divisão, mas está patinando, não se sabe até onde vai chegar. O Vasco, por sua vez, foi aquela tragédia, porque a política do Vasco também é muito conturbada, então depois teve a própria briga na justiça, né, que o Pedrinho, ainda com base em decisões liminares, voltou a assumir toda a questão do controle da SAF do Vasco, da nova SAF do Vasco, mas por conta de investimentos e obrigações não cumpridas pela 777, que foi quem comprou o Vasco inicialmente, 70% do Vasco por 700 milhões de reais. Então, assim, é uma empresa, né, com origem lá nos Estados Unidos. Então, o Vasco viveu um pouco naquele momento o sonho americano dele, né? Até uma coisa muito caricata, os caras chegavam de helicóptero lá no gramado de São Januário, de terno, gravata e boné, coisa assim bem peculiar, e tinha aquela ideia, né, como infelizmente muito torcedor acha, que a SAF é um milagre, que é tipo ganhar na loteria, que todos os problemas acabam da noite para o dia. Não funciona assim. A SAF tinha a lei da SAF tem todo um regramento que inicialmente previa a assunção das dívidas pelo investidor, por quem adquirisse, né, e tivesse o controle da SAF. Havia lá percentuais e regras temporais de parcelamento desses valores, da aplicação dos recursos, de investimento, e retroalimentando, inclusive, com que viesse a ser faturado já na nova administração da SAF. Só que houve mudanças na lei, e aí a coisa ficou um pouco mais conturbada, virou um certo Frankenstein. Hoje essa obrigação da dívida ficar com o investidor, ela não mais existe, então tudo depende de negociação contratual. Só que na prática, então, a verdade é que a dívida continua com a associação. Isso praticamente, na maioria dos casos, pode vir a inviabilizar a continuidade do clube nas suas outras vertentes. Eu acho que sociais. Esse cenário que você apresenta agora, eu acho que para mim é o fim de um modelo que era bem bacana da SAF no Brasil. Na minha cabeça, se o clube vai ficar com as dívidas subtraídas com a SAF, para mim acabou o modelo SAF. Não presta mais. Pois virou na verdade um remendo, né? Virou um remendo, e aí a gente não sabe como isso pode se desenvolver na frente. E vai ficar agora a cargo da negociação de cada clube que eventualmente vire SAF, o que vai colocar na escolha prévia, nos debates prévios do seu modelo de SAF, que existem vários, né, no mundo e que são adaptáveis, poderiam ser adaptáveis inclusive à nossa legislação, mesmo com esses remendos, e se isso vai estar previsto no contrato. Quais são as cláusulas de proteção da associação, ficar muito
muito bem definido como é que vai ser a assunção da dívida, o partilhamento disso e quais são as cláusulas depois de cobrança para uma eventual saída se o modelo não der certo ou se as obrigações não forem cumpridas pelo investidor. Eu digo o fim da SAF, porque aí eu já vou naquela questão do jeitinho do brasileiro. Você deu um exemplo do Bragantino. Essa semana também o americano, inclusive o presidente americano teve com a gente, o americano de Campos, virou SAF também. Mas o presidente já rodou. O Antônio Tolentino já está fora? Já rodou. Pronto, eu ia chegar aí. Já Bem, rodou. Teve o exemplo do Goitacás também, 2 anos atrás, lá, que o presidente também do americano já rodou. não foi bem sucedido. Rodou. então, eu não estava nem sabendo que ele tinha rodado. Eu te falei, eu te ligar ontem. A questão Ontem. foi, né? A questão dentro da formulação do contrato, estabelecer regras que o clube não fique com as dívidas é o mínimo de sobrevida que eu consigo imaginar que um determinado modelo de SAF possa vir a dar certo. Perfeito. Fora isso, para mim não existe nenhum outro tipo. Vou até dar um exemplo aqui e a gente vai focar agora, porque o Fluminense está vivendo esse momento. A gente vê o exemplo, eu vou dar um exemplo e aí eu acho que a gente tem que ser muito frio nessa análise. O Flamengo, por exemplo, que consegue ter uma gestão, pelo menos os números dos balanços que são apresentados para as pessoas, né, para as pessoas de uma forma geral, é de uma gestão de sucesso, a começar lá pelo Bandeira de Melo e de lá para cá deu uma continuidade. E eu não sei nem se eu tenho razão no que eu vou falar, mas eu escuto muito dizer que é o clube mais saudável financeiramente hoje no Brasil. Esses dias, inclusive, saiu matéria na Europa, alguma coisa assim que eu li, alguém printou para mim, dizendo que o Flamengo é um time europeu jogando na América do Sul por conta da sua... O potencial e a realidade de faturamento. Isso, como se vive. Então, aí eu penso o seguinte, não é obrigatório time grande ter SAF, se for para ficar herdando as dívidas que o gestor faça, né? O dono faça. Porque, e aí eu vou finalizar dizendo o seguinte, esse jeitinho brasileiro que eu falei logo no início, tem um monte de brasileiro malandro que nessas entrelinhas aí vai colocar um monte de sacanagem, vai ter um monte de pegadinha. No final, o torcedor, como foi o do Vasco, vai ficar animado, né? Você deu esse exemplo, chegou no helicóptero, bonézinho, caramba, acabou o nosso problema. Daqui a pouco o clube está com um problema muito maior do que teve. Então, é algo que precisa ser discutido. E o Fluminense está para tomar uma decisão dessa. É uma questão... Você vê, o Botafogo fez... Acho que, se eu não estiver enganado, é permanente, é para a vida inteira, não é isso? A contexto, não criou um prazo, é dele. Sim, Eu tenho um negócio... Tem alguns que estabelecem um período. Cara, isso é muito louco quando a gente fala de SAF. E aí o Fluminense vai entrar nesse momento, já tem discutido esse debate, a gente escuta muita coisa... Por isso que você foi o convidado para estar aqui com a gente hoje. O Fluminense está entrando numa barca furada. O Fluminense precisa de uma SAF e a forma como está sendo conduzida é a forma correta. Você, com certeza, tem propriedade para nos falar o seguinte. É o fim do Fluminense com a SAF, o Fluminense volta a ser aquele Fluminense financeiramente bem estruturado com essa nova SAF que está sendo discutida. Rogério, se você me permitir, eu quero só fazer um rápido preâmbulo para a gente ver, né, como é que a coisa é tratada de modo diferente em vários lugares do mundo. E não tem uma fórmula mágica certa ou errada. Todo e qualquer modelo é válido, desde que ele seja bem estruturado, bem organizado. E voltando naquilo que eu acabei de falar, de você ter governança corporativa, compliance, regras internas muito bem estruturadas e competência, né? com pessoas gerindo os clubes com as suas expertises profissionais específicas. Então, assim, por exemplo, na Argentina é proibido ter SAF. Na Argentina é proibido ter SAF. Estamos no momento político também mais conturbado lá, uma coisa mais nacionalista e tudo. Então, teve essa opção lá, porque é um movimento crescente no mundo. Lá é proibido, hoje é proibido ser SAF. Tem muito dessa coisa da identidade do argentino, do pertencimento, do torcedor e do sócio como dono, aquela coisa daquela paixão visceral mesmo, que é muito parecida com a gente aqui no Brasil, lógico. Já, por exemplo, na Alemanha tem o modelo do 50% mais 1, para garantir também que os clubes continuem sob controle
dos seus sócios, dos seus associados, dos seus torcedores. Então, é permitido investimento, não tem problema nenhum. Aí funciona como também uma empresa, mas o controle dos rumos e decisões e a parte esportiva é ainda dos associados, dos sócios. A gente tem lá, enfim, o Bayern de Munique, o Borussia, vários clubes na Alemanha nesse formato. E já tem a coisa também, outra opção de modelo como existe o caso da Juventus, da Itália e do Manchester United na Inglaterra, que aí, de fato, tem ação em bolsa de valores, faz um IPO, que é uma oferta inicial, para que isso seja captado no mercado, você vai, ação em bolsa e negociação normal, e aí sim, pode ter um grupo de investidores que assuma, como é o caso lá mesmo do Manchester United, que até é um grupo americano, enfim, que é o principal acionista. E tem aqueles clubes-estados que, como está muito agora também em voga no mundo árabe, né? Que você tem um dono que é, na verdade, uma entidade ou propriamente até um país, uma nação que tem o controle total dos clubes. Aqui no Brasil, a lei permite, mesmo com esses remendos, que você faça qualquer tipo de modelo que você quiser, desde que esteja definido no contrato. E aí, trazendo agora, sim, para o caso concreto do Fluminense, Rogério e Leandro, o que está causando preocupação no clube é que o Fluminense não está dando transparência nenhuma ao processo. Nenhuma. O Banco BTG Pactual foi contratado para ser o advisor, né? Para ser o conselheiro, para ser o consultor do clube, já há quase 3 anos, para fazer um processo de análise interna, de valuation. Eu não gosto muito dessas expressões em inglês, mas é o que se usa muito nesse tipo de situação. Então, para fazer a avaliação, né? A avaliação do clube, o quanto que ele vale e as suas nuances. E esse processo de contratação do BTG, ele vem evoluindo já há 3 anos e até agora a gente não teve resultado de nada. A gestão não tornou público nada sobre isso. Esse processo já vem caminhando há 3 anos de virar há 3 anos, na verdade a lei tem mais ou menos 3 anos e meio. E um pouco depois o Fluminense contratou o BTG, o Banco BTG Pactual, com sede lá em São Paulo, do bilionário André Esteves, para fazer esse processo de consultoria financeira, de modelo, de SAF, de avaliação do clube e de busca de investidores, que inicialmente era até uma tentativa de busca de patrocinadores, aí foi evoluindo para, eventualmente, um modelo de SAF. Só que assim, esse trabalho já tem praticamente 3 anos com o BTG e nada dele foi tornado público até o momento. E do final do ano passado desde o final do ano passado para agora, tem acelerado muito o burburinho interno de que a coisa está avançada, de que vai ter proposta, vai ter investimento a qualquer momento, investidor a qualquer momento. Isso fica trancado a 7 chaves com o presidente Mário Bittencourt, com o vice-geral dele, Matheus Montenegro, e com o assessor lá da presidência, Ronaldo França. Esse assunto fica atrelado apenas aos 3. Os demais componentes do conselho diretor, né? Os vice-presidentes, os outros diretores, os conselheiros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, ninguém sabe de nada. A grande verdade é essa. Então, assim, o Fluminense está entrando numa barca furada, respondendo objetivamente a sua pergunta. Na minha visão, sim, mas não pelo fato de decidir se tornar uma SAF ou não. A SAF é um dos modelos viáveis. Uma SAF bem feita, bem construída, ela pode ser, sim, a alternativa e uma solução para vários dos problemas. Não é a única, existe a possibilidade também de continuação com o modelo associativo. O Fluminense tem uma opção muito diferenciada no mercado, que é Xerém. O Xerém hoje é uma grife, né? Então a gente pode dizer que existem vários trabalhos de base importantes no futebol brasileiro, mas grife propriamente dita são apenas 2. São os meninos da Vila, no Santos, e os moleques de Xerém, no Fluminense. Eu acho que os moleques de Xerém é muito mais forte ainda do que os meninos da Vila. Eu acho que até no contexto geral de volume de bons jogadores, você pode fazer essa análise até
cravar isso. Depois daquela safra do Neymar, não veio mais nada. O Fluminense não para de sair, filho. O Fluminense todo ano sai muito de moleque. É isso. Então, assim, existem alternativas e a SAF é uma delas. O que está dando problema no Fluminense foi até a causa da minha ruptura com o atual presidente. Nós já vamos entrar nesse assunto. O Leandro me catucou, ele quer te fazer essa pergunta, mas antes dele te perguntar da sua saída, deixa eu só fazer uma observação. Quando não há transparência, aí, meu irmão, tem angu, tem caroço nesse angu, tem um ditado que diz isso. O que custa o atual presidente do Fluminense, o Bittencourt, deixar isso bem claro? Você está escondendo alguma coisa? Eu vou falar isso de uma forma genérica, que é assim que funciona. Sim. Se eu começo a não querer dar transparência... É porque gera dúvida, né? No mínimo gera dúvida. Você. Até porque antes tinha essa transparência, né? Sim. Não tinha? Sim. Antes. Sim. Com certeza antes tinha essa transparência. E agora começou a enxugar. Enxugar, já, né? Então... tá muito estranho e, assim, na verdade é isso. A gente vem fazendo cobranças internas desde o ano passado por uma maior transparência e ela não vem. Eu não tenho muitas informações. Na nossa rede social, chega muita coisa de... Só que a gente fica imaginando que a maioria é o torcedor que é clubista, mas em relação à SAF do Fluminense, já me questionaram várias vezes aqui da seguinte maneira. O atual presidente, o Mário Bittencourt, ele, dentro do modelo de SAF que ele quer fazer, é ele que assume como o dono do clube. É verdade essa informação? A informação que eu tenho é a seguinte, ele tá querendo dar um golpe no time do Fluminense porque a SAF, ele é o dono da empresa que vai comprar. Eu já escutei isso. Não está aqui, não estou afirmando não, Mário Bittencourt, transparência é tudo que se precisa. As dúvidas surgem por conta de não deixar as claras. Essa é uma realidade. E chegou essa informação para mim, você que estava ali bem de perto. É ele que assume a SAF? É ele que vai ser o dono da empresa? Perfeito. Suas colocações são perfeitas e é isso. A falta de transparência gera dúvidas, gera incertezas, gera inseguranças. E num assunto dessa magnitude, que tem a ver com a perenidade, com o futuro do clube, e para usar uma expressão que ficou consagrada, né, pelo Nelson Rodrigues, o Fluminense nasceu com a vocação da eternidade. Então, para que a gente garanta isso, a gente tem que ter cuidado com todo e qualquer passo que a gente tome para algo tão importante que pode mudar a natureza da instituição fluminense. Então, virando SAF, se mal gerida, amanhã ou depois o clube pode até eventualmente deixar de existir. Mas, volto a repetir, a SAF bem gerida, feita com boas isso já práticas, ficou claro, ela é uma alternativa. Isso já ficou bem claro. Leandro, faz a pergunta que você queria fazer para ele. Não, hoje o senhor não está mais no Fluminense. Não, no último dia 11 de março eu fui desligado pelo presidente, justamente porque eu vinha aumentando o tom dessas minhas cobranças desde o final do ano passado, clamando por informações, por transparência, que o assunto tivesse a devida tramitação como prevista no estatuto do clube, que tem que passar primeiro pelo Conselho Deliberativo, existem quórums especiais e qualificados de votação, o tema tem que passar pelas comissões permanentes de assuntos legais e estatutários, comissão financeira, conselho fiscal, para emissão de pareceres. Porque é, de fato, algo complexo e demanda muito estudo. Não adianta fazer com pressa que provavelmente vai fazer mal feito. Então, o que está causando estranheza é isso, é que agora parece que está com pressa e sem nenhuma transparência. Então, assim, eu vinha já aumentando o tom desde o ano passado, comecei a sofrer algumas retaliações internamente, os embates foram ficando mais acalorados e no último dia 11 de março houve o meu desligamento por parte do presidente, após devo ter estado ao lado dele durante 9 anos. Né? Eu comecei essa luta com ele, por coincidência, também no mês de março, lá em março de 2016, quando ele me procurou, ele me ligou, dizendo que tinha sido à época desligado da vice-presidência de futebol, mas queria ser candidato, né, à presidência do clube naquele ano. A gente conversou tete a tete, só eu e ele, por mais de 3 horas,
numa reunião que ele pediu, que ele convocou para meio que se apresentar, porque a gente se conhecia, obviamente, mas não tinha nenhuma amizade, nenhuma proximidade. E as ideias convergiram e a gente ficou junto 9 anos. Literalmente quase um casamento, né? Na alegria e na tristeza, perdendo a eleição de 16, continuando o trabalho, ganhando a eleição de 2019 e ganhando a eleição de 2022. E a partir da reeleição, o presidente mudou muito. Ele ficou ainda mais centralizador, ainda mais ríspido com seus colaboradores, foi tendo uma série de problemas. E culminou com isso. Eu, com a cobrança da SAF, a SAF não vinha informação, não vinha transparência, ele me desligou do clube, me afastou sumariamente da minha função de diretor administrativo de projetos especiais. Depois até, enfim, posso comentar um pouco sobre a questão do trabalho. Tem situações boas ali também para um futuro próximo do clube, com investimentos. Mas com essa maldade, você querendo transparência, aí te desliga. Tem coisa boa? Eu não consigo ver coisa boa. Desculpa. Não, tem... eu como jornalista, tem algumas coisas que me incomodam. Não, eu até, assim, tem que ser justo também. O presidente, ele, principalmente na primeira gestão, fez um belo trabalho. Muito a gente conseguiu dar uma melhorada nos processos internos. Tá. Isso que eu ia te perguntar. Se você está falando do desempenho do time ou se você está falando da questão interna. Tá? A questão interna também foi bem. Questões internas, equacionamento de dívida, uma reestruturação jurídica e financeira. No primeiro mandato ele foi muito bem. E, obviamente, também com desempenho esportivo, a gente não pode negar, graças a Deus veio a maior glória, a glória eterna do clube, né? Que já foi no início do segundo mandato, em 2023, mas enfim, foi na sequência do trabalho, na continuidade. A gente voltou a ser mais competitivo no início da gestão em clássicos, ganhando Carioca depois de 10 anos. Desculpa te interromper. Né? Eu estou falando agora, você tem uma brincadeira de falar algo muito sério. Eu estou falando com o pai do Flamengo, porque diz que o Flamengo saiu do Fluminense. Pai, me responde o seguinte: é uma realidade, né? Esse título de 2023 da Libertadores não serviu como... Ele está usando como máscara hoje, por exemplo? Porque o torcedor ficou muito feliz, o êxtase muito grande. Isso não pode ser... aproveitar essa empolgação do torcedor, foi finalista do estadual, chegou perto, foram 2 boas partidas contra o time do Flamengo. Isso mascarou, isso provocou. Esse é o momento ideal agora para... Eu acho que você colocou o dedo na ferida, é exatamente isso. Vai desceu, ficou grande. Eu acho que você quis dizer, vamos dizer na gíria do futebol, ele ficou na perna. É isso. Exatamente. O presidente ficou mascarado, né? Tipo isso. Ficou mascarado. Não tem mascarado. Foi picado pela mosca azul. Tem várias expressões que a gente pode usar, né? Além de você, houve mais algum dirigente que fez questionamento? Teve mais algum que foi desligado ou só você? Não, agora recentemente não, mas já vem um processo gradativo mais antigo de todo e qualquer dirigente, todo e qualquer apoiador, colaborador que manifestava com um pouco mais de ênfase a sua opinião, fazia alguma crítica, por mais que fosse construtiva. O presidente sempre teve muita dificuldade com a crítica e sempre repeliu e já houve vários desligamentos no passado anteriores ao meu por conta disso, por conta de manifestações de opiniões contrárias. E assim, eu sou da seguinte política, e que serve também num clube de futebol. Roupa suja a gente lava em casa, com certeza, né? Então, assim, você tem algum problema, você tem alguma dúvida, você tem algum questionamento, você fala olho no olho, você não vai externalizar isso. Né? Num primeiro momento não tem porquê. Você tenta resolver dentro de casa, você tenta corrigir rumos, você tenta aconselhar o presidente, como fizemos diversas vezes. Só que depois da reeleição, ele ficou mais fechado ainda. E aí teve realmente o título da Libertadores em 2023. Mascarou tudo. Mascarou tudo, ele começou a ter certeza, né? Porque eu acho que antes ele achava, mas agora ele tem certeza que ele é um semideus e que isso vai ficar gravado para sempre na memória afetiva do torcedor tricolor.
e que vai permitir que ele faça qualquer outro tipo de desmando ou de má administração no futebol ou nesse processo de SAF sem transparência, e que isso vai passar batido. Porque a personalidade do presidente é complicada, ele é vaidoso. E isso está sendo cada vez mais potencializado. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, para a gente dar continuidade. Queria, olhando para aquela câmera ali, eu e você, Leandro, ali, tá olhando para ali? Tô olhando. O recado vai para o torcedor tricolor, você que torce para o Fluminense. Eu estou recebendo aqui Luiz Monte Agudo. De repente você pode estar imaginando o seguinte: pô, o cara deu título pra gente, eu vou assim quebrar um pouco o protocolo. Fala um pouquinho sobre você. Porque é o seguinte, talvez pode ter um ou outro torcedor lá que não sabe quem é você, que é um Luiz Monte. São quantos dirigentes que tem lá? Tem uma turma grande lá. Presidente são meia dúzia, e fora os outros diretores, como a minha posição. Essa popularidade pode não ser no meio de toda a torcida, não é isso? Então, sim. Fala um pouco sobre você e a sua participação, a sua importância no time do Fluminense. Claro. Sabe por quê? Porque isso credibiliza a sua fala. Aqui a gente não tem lado, a gente vai ficar sempre do lado da verdade, e essa é a proposta. Aqui tem em jogo um debate que envolve o futuro do Fluminense. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Vamos lá, falar da gente mesmo é sempre um pouco complicado, né? E você já contribuiu para o time do Fluminense. Sim, é sempre um pouco complicado, mas vou tentar resumir. Eu participo ativamente da política do clube há 21 anos, comecei em 2004, já participando de campanhas políticas, sempre pela Tricolor de Coração, que é o grupo político que eu presido. A gente participou de 2 eleições com candidato próprio, à época, né, 2004, 2007, e vem sempre participando, gestão após gestão, eleição após eleição, do processo político do Fluminense. Então, assim, eu já fui conselheiro, eu já fui em gestões passadas, por um breve período, diretor de relações institucionais, e eu sempre tive nesse trabalho de bastidores, né, tentando trazer processos e procedimentos e boa administração e boas práticas ao clube. Sempre fui muito combativo enquanto conselheiro, eleito inclusive pela chapa do presidente Mário Bittencourt lá atrás, quando a gente perdeu, porque pelo Estatuto do Fluminense você pode fazer até 15 conselheiros de oposição se você tiver uma determinada votação proporcional ao vencedor. Então, de 2016 até 2019, eu fui conselheiro de oposição do grupo que apoiava o presidente Mário Bittencourt. Então, assim, a gente sempre já entramos com ações na justiça, pleiteando transparência de processo de votação, apresentação de listagem nominal dos votantes para confrontar com o cadastro, para ver que estava realmente tudo certo ou se não estava. Já entramos, na época, também com ação na justiça para poder tentar anular uma reunião de aprovação de prestação de contas que foi feita totalmente fora do rito, com tumulto. Então a gente está sempre ali tentando ver o que é o melhor para o Fluminense e o que tem que ser feito dentro das regras e dentro do que a lei e o estatuto determinam. Então, assim, uma vez eleitos em 2019, eu era o número 1 da chapa do presidente. Isso dentro do Fluminense tem uma tradição e um certo valor político. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio participando de uma comissão de transição nos primeiros meses, porque foi uma eleição antecipada. Não sei se vocês vão lembrar, o então presidente Pedro Abad, ele não queria renunciar, então ele antecipou a eleição em 6 meses. E não teve o que normalmente tem de 1 mês de transição entre a gestão que está saindo e a que está entrando pós-eleição. Então, assim, a gente ganhou a eleição no dia 8 de junho, num sábado, no dia 9, domingo, teve Fla-Flu no Maracanã, e no dia 10 a gente tomou posse. Então, foi uma correria desenfreada, mas foi uma grande escola, porque, assim, eu participava já ativamente da política do clube há muito tempo, mas por dentro da gestão foi a primeira oportunidade que eu tive já em 2019. Fiquei 1 ano e meio nessa situação, assessorando o presidente, indo ao clube diariamente, organizei minha vida e minha atividade profissional, que eu sou advogado de formação, para dar conta desse apoio que o presidente precisava ali naquele momento, que a gente queria, de fato, fazer uma transformação no Fluminense, e em boa parte fizemos, embora ainda falte muita coisa do que a gente organizou, do plano de gestão que nós mesmos escrevemos para ele, e ele não conseguiu cumprir tudo. E no meio da pandemia, naquele pior momento ali do meio do ano, já para o segundo semestre de 2020,
com tudo parado, o clube fechado, o presidente me fez uma proposta para poder prestar serviços de modo remunerado ao clube. Eu inicialmente recusei, a gente conversou algumas vezes e depois ele falou assim, Monteagudo, eu preciso de você aqui no setor administrativo, embora não seja a sua área, mas de formação como advogado, mas no setor administrativo, nos projetos especiais, porque você é um cara organizado, você é um cara que faz tudo com paixão, que você pega as tarefas e executa, dá seu jeito, você organiza, você monta equipe. Então eu preciso de você aqui, topa o desafio? Aí a gente conversou algumas vezes, topei o desafio, então entrei como diretor administrativo e assumindo na sequência os projetos especiais. E o principal deles, que está mais em voga agora, para sair a qualquer momento, é com relação à restauração do estádio das Laranjeiras e da sede social do clube, através do potencial construtivo, que o Vasco também está até um pouco mais adiantado que a gente, já conseguiu e vai agora buscar a captação de recursos no mercado para poder fazer a restauração e a reforma de São Januário. Então a gente tem um projeto muito parecido nesse sentido, já com um decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes, está em vias de ser aprovado a qualquer momento pela Câmara de Vereadores, e uma vez aprovado, a gente vai captar no mercado e a gente vai ter recurso que não é empréstimo, não gera dívida, é recurso de transação de potencial construtivo no mercado, em áreas da cidade onde a gente vai poder, com a autorização da prefeitura, achar os proprietários desses locais para que eles tenham direito de construção a mais, e aí eles compram esse potencial do Fluminense, que a gente não pode mexer tanto na sede por causa do tombamento. E a gente já está com isso muito avançado, o projeto arquitetônico todo pronto. A ponto de demandar jogos? A ponto de demandar jogos para o Campeonato Carioca inteiro, com exceção dos clássicos, e pelo regulamento atual, pelos regulamentos atuais de competição da CBF. Seria um sonho, não é só para o torcedor do Fluminense, não, é para qualquer torcedor, porque a história desses clubes seria muito bom ver jogos na Gávea, ver jogos na Laranjeira, seria bom demais, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu falo com brilho no olho, com paixão, porque assim, o Fluminense é o primeiro estádio de concreto armado da América do Sul. Né? Então, assim, foi a primeira casa da seleção brasileira, o Estádio das Laranjeiras. Então, a gente tem até lá no nosso museu, tinha a frase, aqui a seleção brasileira nunca perdeu. Então, foram os sul-americanos da época, foram disputados em Laranjeiras, foi a casa da seleção brasileira, e até a construção de São Januário era o principal estádio do país. E é óbvio que os tempos mudaram, as condições hoje são diferentes, a gente tem um conceito mais moderno de arenas. Pelo país todo. Mas para isso a gente tem o Maracanã, agora sob administração num contrato aí de 2 décadas com o Flamengo, né, administração conjunta. Que está sensacional. Ir no Maracanã hoje dá gosto. É uma experiência nos moldes que os tempos atuais demandam e exigem. Então a gente tem que cotejar o Maracanã com o uso racional de Laranjeiras, porque a sede teve uma perda muito grande. É lógico que para o clube, para o desempenho do futebol, para os jogadores e comissão técnica, foi excelente a chegada do CT a partir ali de meados de 2016. Só que isso murchou muito a vida social do clube, aquele contato também mais próximo que a gente tinha com os torcedores. Então, assim, o planejamento dessa restauração, através do potencial construtivo que vai viabilizar os recursos financeiros, é muito simples. A gente vai pelos regulamentos hoje existentes, poder jogar todo o estadual ali, se a gente quiser, e primeira e segunda fase de Copa do Brasil, ok? Pô, bacana. Mas é além disso, a gente poder fazer um jogo treino, a gente poder fazer um jogo em véspera de decisão, com aquele apoio, uma pré-temporada, ou aquele apoio com o calor do torcedor, e fazer todos os jogos da base, sub-15, 17, sub-20, e também do futebol feminino, mais próximos ali do nosso torcedor, do nosso sócio, sem ter que ficar gastando para alugar a Portuguesa da Ilha e afins. Só traz benefício ao clube. Isso só traz benefício em todos os níveis, economicamente, essa questão que você falou em relação a estar mais próximo da torcida. Rogerinho, você perguntou, Luiz, sobre o Mário. Ele vai ser o presidente, o CEO da SAF? Da SAF. Ele não te respondeu.
Então vamos lá, respondendo diretamente, né, que acabou que a gente deu uma explicação um pouco mais longa aí. Foi importante. Do outro assunto, mas era pertinente. O receio é justamente esse. O problema da condução do processo com falta de transparência no Fluminense é justamente esse. Existiam rumores e agora com denúncias feitas por jornalistas, né? Principal e basicamente o José Irlan, ele trouxe à tona denúncias de que apurou documentação junto ao BTG, que é o banco, né, da consultoria de busca por investidores, que o Fluminense fez um modelo de negócios decidido a priori apenas pelo presidente e por aqueles 2 assessores que eu comentei, fez um modelo de negócios onde é premissa básica de apresentação para a busca do investidor que ele, Mário, seja, segundo as denúncias do José Irlan, ele, Mário, seja CEO do clube, né, da nova SAF do clube, e CEO com um prazo de contrato que é totalmente atípico e fora do usual, de 5 anos, renováveis por mais 5, com salários supostamente de R$250 mil mensais. Fazendo uma conta aqui, né, grosso modo, isso aí no acumulado de 10 anos daria são 3 milhões, 30 milhões. 30 milhões de reais no total de 10 anos. E as denúncias são mais graves ainda, elas vão além. O José Irlan menciona que haveria um bônus de assinatura. Vem lá a expressão em inglês, mais uma vez, no contrato, sign bonus, que nada mais é do que um nome bonito, né, para uma comissão, que seria algo, né, totalmente antiético e imoral, uma comissão de assinatura de 5 milhões de reais. Ou seja, como é que pode? Se isso tudo for verdade, é um escândalo. É motivo de impeachment do atual presidente. Porque como é que você está na ponta de uma mesa de negociação, negociando os interesses do clube, e ao mesmo tempo você vai se beneficiar dessa negociação, dessa venda na outra ponta? Cara, isso é uma sacanagem. Na minha cabeça, isso é uma sacanagem. Eu não consigo ver de outra maneira, não. É uma sacanagem, é uma insanidade, é uma imoralidade. Uma covardia com o Fluminense, com o seu torcedor. Ele está vendo o bem próprio, não está vendo o bem do clube. No meu entendimento, sim. Se isso tudo for verdade e a falta de transparência nos permite ter essa dúvida... O Mário Bittencourt traz transparência. Não quer ser questionado, traz transparência. Se é contrariado, aí demite um diretor, demite a parte da sua equipe, segundo a tua própria informação. Vem lá desde trás dessa construção. Há 9 anos. Ganha um título importante, com isso mascara toda um processo de... Vou repetir, por tudo que está sendo dito, isso é sacanagem sua, Mário Bittencourt. Covardia. Deixar bem claro, né? Uma denúncia. Uma denúncia. Mas como essa denúncia já tem aí quase 10 dias e até o presente momento não houve nenhuma manifestação, e o clube normalmente se manifesta de modo rápido, com nota oficial, notinha no jornal, mensagem nas redes sociais do clube, e até agora não falou nada. Teve até uma reunião na semana passada no Conselho Deliberativo com outros assuntos, e que se falou muito por alto de SAF em assuntos gerais, e o presidente em nenhum momento falou nada sobre isso. Mas, Rogério e Leandro, eu queria só acrescentar, porque assim, as denúncias não param por aí. Tem coisa ainda mais grave. Com relação também à outra ponta da negociação, que é o BTG. O BTG, vamos falar assim de um modo simplificado, é o avaliador do clube, é o corretor que está buscando, né, um investidor, um comprador. Falar numa linguagem mais simples, né, para o nosso público poder entender melhor e acompanhar a gente aqui. Então, assim, o BTG está avaliando. Quem avalia não pode comprar. É tão imoral e tão antiético quanto o Mário, se for verdade a denúncia, ele está na ponta de negociação pelo Fluminense, negociando salário para ele depois virar CEO da SAF. E bônus de assinatura e tempo de contrato, isso é um escândalo, é um absurdo. Isso é o BTG. O BTG, porque as denúncias do Irlan e os burburinhos que já se tem no mercado vão justamente nesse sentido, e que ainda não foram rebatidas essas denúncias pelo clube, de que o BTG vai comprar, que tem uma espécie de clube deal, de acordo lá de clube interno entre os acionistas do BTG,
que esses acionistas do BTG vão entrar como pessoas físicas, o senhor André Esteves, inclusive, e também uma subsidiária, uma empresa do grupo do BTG, entraria como participação entre os acionistas de até 60% da compra do Fluminense por aqueles valores irrisórios lá, uma avaliação de 850 milhões de reais, sem nenhuma explicação, sem nenhuma documentação para provar de onde saiu aquele número mágico, né? Com um aporte de 60% de 500 milhões. Então, assim, o BTG, o senhor André Esteves, os sócios dele e uma empresa subsidiária do grupo do BTG entrariam como acionistas. E tem mais coisa aí, a gente vai puxando, as denúncias vão aparecendo e assim, a gente não sabe se isso é verdade. Então a gente clama realmente que o presidente apareça para explicar, porque o silêncio está deixando todo mundo incomodado e com o pé atrás e com fundadas suspeitas, né? Porque assim, e a denúncia, a parte final da denúncia, o que está se falando já agora atualmente, é que tem uma cláusula também que foi condicionada pelo Fluminense, pelo presidente Mário Bittencourt, na busca desses investidores, que comprando agora 60%, né, da criação da SAF do Fluminense, daqui a 2 anos o BTG e os investidores teriam a prerrogativa unilateral de escolher comprar mais 30% do Fluminense pelo mesmo preço de avaliação de hoje, só com correção monetária. Ou seja, isso é brincadeira de mau gosto. Se isso tudo for verdade, é um escândalo, é motivo de impeachment, talvez até de cadeia, se analisar direitinho. Ao longo da história, esse Banco BTG é envolvido em uma pancada de escândalos, hein? Torcedor do Fluminense, já pode pintar aí mais um escândalo. Se for verdade, isso é uma jogada ensaiada. É lógico. Entendeu? Lembra quando tem treino, tu tem aquela jogada ensaiada? Muito bem. Das 4 linhas? Muito bem ensaiada, com treino secreto. Treino secreto. Não, ninguém esquece. Tá vendo. Ninguém tá vendo. Não tem nada. E o BTG realmente tem muito problema já em negociações. Ao longo da história, vários escândalos. Deles, e mais recentemente até no Curitiba. Parece até que essa coisa de usar agora uma subsidiária, diluir o percentual entre acionistas, pessoas físicas que são os sócios do próprio banco, é para evitar o que aconteceu agora com o Curitiba, que entrou o BTG propriamente e foi o pessoal de torcida, lá em sócios, São Paulo. Lá em São Paulo, na sede, na porta do clube. Você viu também, né? Vi, assim. Então, e eles agora estão com medo disso para tentar aperfeiçoar o esqueminha, né? O treino secreto e tudo, a jogada ensaiada, eles vão fazer sem ser pelo próprio BTG, para ir dificultar o pessoal saber onde é que tem que protestar. Isso aí. Então isso é muito grave, a gente pede e exige explicações e vai começar já agora no dia 14. Dia 14 tem uma reunião no Conselho Deliberativo do Fluminense que foi convocada somente porque o meu grupo político começou a movimentar e tivemos a ajuda de conselheiros de outros grupos e também de beneméritos. A gente fez um requerimento com mais de 30 assinaturas de conselheiros exigindo o agendamento de uma reunião específica para falar sobre o tema SAF, para esclarecimentos, e que o presidente vinha se recusando, falava que não tinha nada. E aí ele viu quando a gente estava dando entrada no requerimento, ele mandou, que a gente já estava com tudo pronto, ele soube, enfim, teve a informação, ele mandou, em fato inédito, em 123 anos de história do Fluminense, ele mandou que o presidente do Conselho Deliberativo fizesse uma convocação de reunião em pleno domingo de tarde, para dali a quase 20 dias. Qual seria a diferença? Ele quis tentar esvaziar o requerimento, né? Claro. Só que o requerimento pede muito mais coisa. O requerimento pede que tenha tramitação, que tenha votação no Conselho Deliberativo, isso é muito importante, que tenha os quórums especiais e qualificados, que existam os pareceres, isso é um processo demorado, porque não faz sentido ele estar com essa pressa toda em ano eleitoral, último ano de gestão. A gente sabe que ele até tinha o sonho de mudar o estatuto para poder, eventualmente, criar eleições sucessivas, um terceiro mandato, só que isso não foi à frente, então ele está agora tentando se manter no poder com a SAF, né? A pressa é tanta que um clube, segundo o próprio depoimento do jornalista Ilan, um clube da Arábia Saudita, isso, né? Um da clube Arábia árabe, bem lembrado. fez uma proposta, não quiseram nem ouvir. Nem abriram, quer dizer,
o interesse é do Fluminense ou é pessoal? É que são tantas denúncias que a gente até tem dificuldade de lembrar de tudo. Teve isso também, um grupo árabe e um outro grupo, que não foi revelado, que fizeram sondagens, quiseram marcar reunião, apresentar proposta e foram recusadas de plano porque já está tudo organizado para o BTG. Então isso assim, é ridículo. Vamos ver o que vai acontecer nessa reunião do dia 14. Uma segunda-feira. Isso. O requerimento fala, inclusive, de uma proposta de alteração estatutária que a gente fez para fazendo os moldes muito parecidos com o que aconteceu no Flamengo, que, assim, é criar uma quarentena para garantir que vai ter isenção no processo, que a pessoa que está participando na ponta da negociação não vai fazer por interesse pessoal e próprio, criar uma quarentena como foi criada no Flamengo. No Flamengo eles fizeram o seguinte: se eventualmente o Flamengo se tornar uma SAF, no momento que assinar e tiver a venda do clube, que é o que a gente está propondo, muito parecido agora, os dirigentes dos 3 anos anteriores ficam impedidos dali para frente por 6 anos. 6 anos de participar de qualquer coisa da gestão da SAF, para garantir que vai ter isenção. Isso aí dá uma garantia. Vai ter isenção, dá uma garantia. Mas e o conselho do Fluminense, como é que tá? Tá pro lado do Mário, como é que tá? Tá dividido? Como é que tá internamente? A gente vai saber melhor no dia 14, mas ao que tudo indica, tá dividido, mas seria uma maioria, não é, volto a repetir, não é uma maioria contra a SAF. Sim. É uma maioria contra o modelo de SAF. É, o que você falou no começo. Isso, está tentando colocar. Aí. Porque essa discussão, ela está sendo feita de trás para frente, ela está toda equivocada, esse debate. Tinha que ter começado lá atrás, primeiro, né, por pesquisa que fosse entre os sócios, debates no Conselho Deliberativo, nas comissões específicas. Assim, o Fluminense quer ser SAF? Sim ou não? Se decidisse que queria ser uma SAF, vamos então estabelecer o modelo. Quando você estabelece o modelo, você cria regras, aí sim você vai no mercado procurar um investidor. O que o Fluminense está fazendo é exatamente o contrário. Está esperando cair do céu, vir de qualquer jeito, como se estivesse com o Pires na mão, e não estamos, né? E assim, o que vier veio, e olha aqui, o BTG já se antecipou, vamos resolver aqui mesmo para não perder o bonde da história com pressa. Só que não funciona assim. Deixar bem claro, não o Fluminense, é o presidente. O presidente, não exatamente. é o Fluminense, é o presidente. O presidente representando institucionalmente o Fluminense, que é ele que tem a caneta e está conduzindo o processo. Isso. Então, assim, dependendo do que acontecer, dos esclarecimentos que existirem, se vai aparecer, de repente, do nada, que ele diz que não tem proposta, aparecer da noite pro dia uma proposta, e tiver atropelo nas tramitações no Conselho Deliberativo, a gente vai resolver isso, inclusive, no Poder Judiciário. Leandro, eu defendendo os interesses do Fluminense. Com muita lamentação, a gente tem necessidade de encerrar o programa, o nosso horário já foi. Porém, Luiz Monteagudo, você deu uma aula pra gente. Eu espero que você que teve paciência de assistir todo o programa tenha entendido, porque o motivo que fez com que nós convidássemos era, de uma certa forma, a gente tentar entender o que pode ser bom para o Fluminense e o que não pode ser bom para o Fluminense. O que está acontecendo nos bastidores. Pronto. E aí, esse era o objetivo nosso, né? Da gente trazer essa clareza. Eu tenho ido a todos os jogos no Maracanã, todos os jogos. A gente tem uma parceria muito bacana com a Suderj. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Marcão, o presidente da Suderj, nosso parceiro. Mandar um abraço para o Renato de Paula, outro cara sensacional, que foi a pessoa que aliou essa parceria do programa Pode Gol com a Suderj. E por conta disso a gente tem ido todos os jogos. Inclusive, domingo estarei no Maracanã assistindo o jogo do Fluminense. Eu tenho ido a todos os jogos. E eu tenho observado o seguinte: a gente fala muito aqui que a torcida do Vasco é a mais apaixonada do Brasil. E eu tenho uma particularidade para falar... a mais apaixonada ou a mais carente? Na verdade, caminham juntos, né? Esse duo de sentimentos. Mas tem uma outra característica que eu observei nessa minha frequência de ir. E quando eu falo torneio jogo do Fluminense, é com time de outros estados, com time de outros países. O Fluminense cobra muito dos seus jogadores. Talvez é o time que mais cobra. Uma vez eu até questionei o Leandro, se no período que o Leandro jogava acontecia isso. Eu tenho até um exemplo muito ruim, e talvez você pode até defender o torcedor tricolor agora, mas vocês vão entender por que eu estou puxando esse assunto. Eu vou dar 2 exemplos. Cauã Elias,
que era o centroavante, não é isso? Sim, sim. Esse menino começou bem pra caramba no Fluminense. Aí ele jogou algumas partidinhas ruins. Meu irmão, a torcida pegou a mania de vaiar o garoto. Primeiro erro, vaiava o garoto. Martinelli, que eu acho o outro um baita jogador. E vinha bem, de repente ele começou a dar 2, 3... Que é normal, ninguém é perfeito. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu percebi que o torcedor do Fluminense cobra muito, exige muito do seu time, um time vitorioso, e não tem muita paciência com erros. E aí eu tô falando do time, do que tá ali no campo. Torcedor do Fluminense, procure saber o que está acontecendo nos bastidores e cobrem, da mesma maneira que vocês cobram do jogador. Você lembra que eu te fiz esse questionamento? Lembro. Eu falei assim, o Leandro, por que o Fluminense começou mal? É o time que muito rapidamente começa a vaiar o seu time. Isso afeta o desempenho do jogador em campo. E você fez a tua colocação fantástica, aprendi muito com essa colocação do Leandro, mas é uma característica que eu vi do torcedor do Fluminense. Talvez seja o clube que mais exige, que mais cobra do seu time. E eu até fiquei um pouco decepcionado com o torcedor, porque eu acho que em algum momento, ainda mais um jogador jovem como o Cauã Elias, pega essa exigência que vocês têm de resultado, torcedor do Fluminense, e dá uma olhadinha no que está acontecendo nos bastidores e passa a cobrar transparência, passa a cobrar que a atual direção, e eu vou mandar um recado aqui para o Mário Bittencourt, não é pessoal, nem lhe conheço, não tenho nem vontade de conhecer. Se quiser vir no programa, está de portas abertas, você pode vir participar do nosso programa, trazer a clareza que todo mundo faz, mas eu não faço nem questão, não. Na verdade, assim, a gente faz até questão que as pessoas queiram vir aqui. A gente fez o convite para você, no primeiro momento você aceitou, não pediu para ligar para um, para outro, mas o torcedor precisa cobrar e, Mário Bittencourt, seja transparente. O torcedor do Fluminense não vai aguentar mais nenhum tipo de sacanagem. Veja o exemplo do que aconteceu com o Vasco da Gama. Tem muita coisa também que não está claro nessa relação da 777 com o Vasco. Para mim, a própria empresa em algum momento errou, teve acertos. Clareza é tudo o que o torcedor precisa. E eu caminho para a gente finalizar o programa dizendo o seguinte, gratidão, porque clareza de como funciona essa questão da SAF você trouxe, pelo menos para mim. Para você também, Leandro? Não, eu acho que aqui falou o Luiz com propriedade. O torcedor não tem esse conhecimento. Então você falou, o torcedor que não conhece, o que o Rogério falou, procura saber sobre os bastidores, né? Porque é muito fácil o torcedor ir ali, falar isso, aquilo. E foi o que nós falamos aqui, né, num programa. A vitória, ela esconde, o título ela esconde muitas coisas, né? Então, aqui falou porque tá lá dentro. Ele sabe, ele pode falar. Como eu não sou leigo, né, sobre a SAF, muitos também são leigos. Então, deu uma aula aqui, parabéns, viu? Parabéns mesmo, presidente, aí, por explicar. E eu acho que o que o Rogério falou. Presidente, as portas estão abertas aqui, Estão abertas. Seja claro. Como o senhor foi no começo, né? No começo o senhor era, né? Jogava aqui, todo mundo chamava o time, jogava, então não custa nada também agora, né? Ninguém se citou aqui que é contra a SAF. Sim, né? exatamente isso. Né? Precisa da SAF? Vamos lá, mas seja bem claro. Então acho que é isso que tem que deixar bem claro. Luiz Monteagudo, agora eu preciso das suas considerações finais em meio a essa, vamos dizer assim... Efervescência. Eu teria muito... eu tenho muitas outras dúvidas e questionamentos sobre isso. Vou ver com o Leandro aqui se a gente consegue fazer a parte 2 para discutir sobre esse tema, que é um tema extremamente delicado, tem que ter, né, prestar bastante atenção, mas a gente precisa encerrar o programa. Lógico. Então, por favor, suas considerações finais, em meio a essa tempestade, traga calmaria para o torcedor tricolor, porque eu acredito que se o torcedor tricolor cobrar um pouquinho, igual ele cobra do time em campo, o que está acontecendo nos bastidores, o Fluminense sai disso por um momento novo, bacana, e se tornar uma SAF, que seja uma SAF que seja bom para o clube, para o torcedor, para o time, que venham muito mais títulos com isso. Perfeito, é exatamente isso. Gostaria de iniciar aí minha participação nesse último momento do programa, agradecendo imensamente ao convite que vocês fizeram, a toda a gentileza, as perguntas muito bem colocadas, inteligentes. Agradecer muito a você, Rogério, e a você, Leandro, pelo espaço. Muito feliz de poder
estar aqui contribuindo para a gente poder jogar um pouco de holofote, um pouco de luz nesse tema tão delicado que às vezes o torcedor de arquibancada raiz não tem tanto acesso ou tem um pouco de dificuldade de ter as informações para poder formar opinião. Então, assim, eu fico muito feliz de ter recebido o convite, de estar aqui, só tenho gratidão a vocês, me coloco à disposição para o que for necessário em outros momentos e concordar com você, a nossa torcida é muito exigente, porque a nossa torcida é a mais bonita do mundo, é a que faz as melhores festas, é a torcida mais elegante, mais fiel e a torcida que faz aquela paixão de um modo que ninguém faz igual a gente. Então, o torcedor tricolor, é isso, pegar esse recado do Rogério e dizer para vocês que a gente está aqui para tentar ajudar, para jogar luz no tema, para fazer cobranças, se for o caso, para a gente tentar, até no Poder Judiciário, defender os interesses maiores da instituição, mas que no final das contas isso tudo é para você, torcedor tricolor, para você poder ter acesso à informação, cobrar e se manifestar, porque se a gente se unir, a gente vai conseguir que as coisas tomem um rumo legal, bacana e que a gente defenda os melhores interesses do Fluminense para que a gente consiga, com SAF ou sem SAF, ter um clube forte e vencedor e um desempenho de eternidade para o nosso sonho, para a nossa paixão de criança que a gente passa de geração para geração em família como torcedor, né? Então é isso, participe, cobre e fique atento ao que está acontecendo, porque é o futuro do nosso amado tricolor. É emocionante, né? Quase que, de verdade, é emocionante ver você falar com teus olhos brilhando aí, olhando para canto, tu vê que é um cara apaixonado, que quer o melhor pro time. Eu sou meio doido, né? Eu queria fazer uma pergunta. Vou fazer a pergunta. Depois do final do programa, vamos fazer agora mais uma. Não, mas é só sim ou não? Tá bom. Essa pergunta. Você tem perfil, na minha opinião. Vem candidatura a presidente no futuro? Ó, rapidinho. A equipe toda dele tá ali, botaram a mão na cabeça, acho que não era para mim fazer essa pergunta. Não tem problema nenhum, a gente trabalha sempre com transparência e um bate-papo aqui informal com todo mundo. É uma possibilidade, mas a gente não está focado nisso agora não. Tá ótimo. A questão até prioritária para o futuro mesmo e para a existência e a perenidade do Fluminense é resolver esse assunto SAF agora, em meio a esse último ano de gestão conturbada do presidente Mário Bittencourt. É a prioridade total. Mais uma vez, obrigado. Que isso. Não, obrigado a todos aí. Uma semana abençoada para todos nós. Rogerinho, sempre bom estar com você, né? Ótimo. Daqui a pouco tu tá para mim, né? Top. Tamo junto aí, tá bom? Tá bom. Gente, até o próximo programa. Hoje, talvez o programa mais didático que nós tivemos aqui. Discutir campo, futebol, desempenho, é polêmico. SAF. Agora, falar de SAF, talvez pode até soar de uma forma desinteressante para algumas pessoas, mas o futuro do seu time, às vezes, é essa canetada aí que pode definir sucesso ou insucesso. Até o próximo programa. Um grande abraço.